Boa noite, alunos e alunas do curso de Ciências Contábeis da disciplina de Contabilidade Gerencial. Hoje estaremos então iniciando nossa aula. Hoje é dia 8/4. Vocês estarão vendo nesta aula, tá? Os balanços, né? Vamos falar um pouquinho de balanço. Vamos falar um pouquinho de DRE, a sua importância para o analista financeiro. Alunos e alunas, nós falamos no primeiro slide sobre a importância da análise financeira de balanços para o analista financeiro. Quem é esse analista financeiro? Vamos começar. É o próprio contador, né? O contador, ele tem dentro do seu estudo, do seu escopo de estudo da contabilidade, essa análise financeira. E eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre essa questão, porque a análise financeira ela está muito interligada a você conhecer, interpretar, ler peças contábeis patrimoniais, que poderiam ser balanços patrimoniais, demonstrações de resultados de exercício, demonstrações de fluxo de caixa e outras demonstrações. Porém, olha só, a análise de balanço se faz necessário para qualquer tipo de empresa, independente do seu ramo de atuação. Mas muitas vezes o empresário não sabe como administrar seus recursos financeiros adquiridos, pois muitas das vezes ele não sabe sequer interpretar informações de balanços patrimoniais e DREs. Essa é uma realidade para nós, tá? Como, por exemplo, contadores, como administradores, como analistas, em que pessoas da área financeira, sejam gestores, muitas das vezes os administradores, os proprietários, os diretores, eles não conseguem ler uma peça contábil, eles não conseguem interpretar esses números, eles não conseguem entender que por trás de números existem, na verdade, ações de pessoas, entenderam? Isso se faz muito entender porque todas essas peças patrimoniais, nem sempre elas vêm, por exemplo, de uma forma muito clara ou objetiva. Claro, evidente. Mas mesmo que tivessem, há uma grande dificuldade e há extorsões e a má interpretação também desses números. Veja o que Matarazzo fala lá em 2003 numa citação. A análise das demonstrações visa extrair informações para a tomada de decisão. O perfeito conhecimento do significado de cada conta facilita a busca de informações precisas. Claro, é evidente que isso é mais do que uma realidade, isso é fato. Todos nós, contadores, administradores, ou mesmo pessoal da área de gestão, diretoria, proprietários, tudo o que eles precisam são de informações precisas para a tomada de decisão assertiva dentro de uma empresa. Só que muitos deles não conseguem interpretar, não conseguem fazer análise de demonstrações e não conseguem também tomar a decisão certa no momento certo. Conhecer cada uma dessas contas e o que significa vai facilitar e muito para que essas pessoas que estão à frente de entidades que buscam acertar nas suas tomadas de decisões, nesse momento estejam confiantes para tal decisão. Mais uma citação, e agora a Saf Neto, lá em 2002, a análise de balanços visa relatar, com base nas informações contábeis fornecidas pelas empresas, a posição econômica financeira atual, as causas que determinaram a evolução apresentada e as tendências futuras. Em outras palavras, pela análise de balanço, extrai-se informações sobre a posição passada, presente e futura projetada de uma empresa. Claro, é evidente, uma empresa que visa expandir, que busca expansão, ela tem que entender, interpretar o que? Todas essas demonstrações financeiras. Por que é tão importante entender de demonstrações financeiras? Porque aqueles números, aquelas ações é o verdadeiro estado de como essa empresa está hoje, financeiramente falando, né? É como se nós pudéssemos bater uma foto da posição financeira, patrimonial e econômica de uma ente. Nesse caso, nós estamos falando de entes privadas.
Como já vimos, tá? A importância da análise financeira de balanços para o analista financeiro. Vejamos, alunos e alunas. O balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício são as principais demonstrações e são elas que serão destacadas nesse estudo que nós estamos fazendo, né? As mesmas são evidenciadas. Segundo Marion, para ser feita a análise, deve averiguar que se tem a posse de todas as demonstrações contábeis, inclusive até as notas explicativas. Também seria desejável ter em mãos demonstrações contábeis de pelo menos 3 períodos consecutivos com publicações em colunas comparativas. Tem-se em posse de uma única publicação 2 períodos, exercício atual e o exercício anterior. Bom, o certo são 3 exercícios consecutivos e eles estarem publicados em colunas para que o analista possa fazer o que? A análise, ter o poder de comparação entre essas demonstrações. Alunos, conforme vimos no slide passado, as análises de certa forma são baseadas em raciocínio científico, ou seja, ele precisa ter um conhecimento, ele precisa de ter um conhecimento acadêmico, ele também tem que contar com sensibilidade para poder prover algumas diferenças que ele possa achar se de fato aquela diferença é uma fraude ou se é um erro, e também a experiência como analista, isso é muito importante. Logo abaixo, nós temos 4 etapas onde o analista precisa descrever, desenhar, arquitetar a sua análise para uma boa tomada de decisão. Vamos ver quais são? A número 1. O analista deve escolher os melhores indicadores que a empresa possa aparecer. Ou seja, caracterizar. Uma empresa, ela apresenta, por exemplo, uma DRE, que é uma demonstração de fluxo de caixa, um balanço patrimonial, ela pode oferecer também uma demonstração de fluxo, ela pode oferecer uma DRA, as notas explicativas. Então, desse mostruário de demonstrações, o próprio contador precisa entender quais delas mais se caracterizam, mais têm pertinência para sua análise. Segundo, as comparações como padrões através de estatísticas, inclusive comparar essas demonstrações com os seus concorrentes ou concorrentes dessa empresa, né? Ele precisa também diagnosticar, fazer conclusões, tá? É diferente de comparação, fato em que as análises e os fatos e as informações obtidas nessas etapas anteriores. E por último, decisões a serem tomadas a partir de conclusões obtidas dos passos anteriores. Você vê que não tem, assim, não é uma situação tão simples, né? Fazer uma análise financeira. Além de conhecimento científico, a pessoa tem que ter um raciocínio lógico, científico. A pessoa também tem que ter sensibilidade com as situações e experiência para análise. Muitos dos fatos que você possa estar vendo dentro de uma empresa, na hora de fazer uma simples análise, o próprio analista não querendo, mas ele também, de uma certa forma, ele está auditando essa empresa e ele consegue, então, achar fraudes e erros através de suas análises. Como experiência, podemos observar que quando não se faz um planejamento adequado, quando não se segue as etapas anteriores, a análise não consegue chegar ao seu objetivo real. Dessa forma, muitos dos resultados ficam prejudicados e o analista não conseguirá fornecer informações precisas como ele gostaria de dar, pela falta de dados imprescindíveis e a interpretação de dados. Nesse slide, nós podemos verificar as grandes dificuldades que os analistas encontram, não só analistas, também como contadores, tá? Técnicos, porque muitas das empresas, elas ocultam informações, ou passa de forma distorcida, ou passa de forma incoerente, ou passa de forma incompleta,
O que ocorre com a informação é que ela faltando dados, muitas das vezes, quando se observa o resultado desse trabalho, ele não é preciso. O estado dele é de uma total falta do quê? Falta veracidade. E não é isso que nós queremos apresentar para um cliente. Sequência é o que nós já vimos falando. Para o analista, a interpretação através de índices econômicos financeiros é a forma mais adequada de se chegar a dados concretos da real situação de uma empresa em um momento determinado. As técnicas utilizadas foram aprimoradas com o passar dos anos, principalmente no que se diz respeito à insolvência, fazendo com que atualmente os índices tenham um embasamento científico. Nas análises foram utilizadas principalmente as análises e índices, como vocês verão no próximo exemplo de slide. Alunos, quando nós falamos dessa análise, ela não vem pelo simples parecer. Não, ela passa por algumas adequações, cálculos que são feitos através de fórmulas, tá? E essas fórmulas provocarão e trarão para o analista já índices que eles conseguem fazer uma interpretação até mesmo na questão da solvência e insolvência de uma empresa, tá? E todos esses índices, eles foram se adaptando, eles foram se melhorando e tornaram o quê? Hoje eles têm um embasamento científico, né? E eles são muito utilizados tanto para bancos, quanto para financeiras, quanto para tomadores de empréstimo, quanto para fornecedores. Inclusive também o Estado utiliza bastante desses índices de solvência e de insolvência. Mas o que quer dizer essa palavra, por exemplo? Um índice de solvência é quando eu consigo produzir e provar por questões de índices ou através de cálculos que aquela empresa está em o seu momento tranquilo. Quando se fala na questão que financeira. Então eu consigo fazer pagamentos através do meu caixa. Quando eu tenho, por exemplo, índices de insolvência, quer dizer que essa empresa está a perigo. Ela tem algum problema que precisa ser detectado. E o próprio índice vai nos dar esse diagnóstico. Desculpa pela tosse. Conforme já falamos no slide 7, vamos interessar agora para vocês, tá, os tipos de análise. O que é uma análise financeira? É um estudo de liquidez que expressa a capacidade de pagamento que há na empresa, ou seja, suas condições financeiras, ao cumprir no vencimento todas as obrigações assumidas. Vê-se ainda o equilíbrio financeiro e suas necessidades de investimento em capital de giro. Quando nós trabalhamos com a análise financeira, através, tá, de cálculos, de índices financeiros, nós conseguimos fazer a verificação exata se essa empresa tem solvência para o pagamento dos seus passivos, circulantes ou não circulantes, no seu determinado momento. Então, é a necessidade desse equilíbrio, muito antes mesmo dessa obrigação, inclusive, estar programada para pagamento. Então, a análise financeira me dá esse estudo, essa questão da liquidez, das disponibilidades de caixa frente às necessidades de pagamentos dessa empresa. Já a análise econômica é uma avaliação da rentabilidade e lucratividade do desempenho da empresa, observando o retorno sobre os investimentos realizados e a lucratividade apresentada pelas vendas. Nós vimos que a análise financeira é uma situação, é um estado, é um estudo de liquidez, é um estudo de disponibilidade de dinheiro em caixa para fazer os pagamentos para os meus fornecedores, para as obrigações, para pagamentos de energia, de aluguel, de internet, de funcionários. Já a análise econômica, ela é um pouquinho mais aprofundada no que se diz a respeito do quê? Do investimento do proprietário, do sócio, dos sócios em relação ao próprio negócio. Ou seja, se uma determinada pessoa investe X reais em uma empresa
Então, ela precisa entender se aquele dinheiro investido, o que ela está produzindo de vendas, está trazendo quanto de rentabilidade para ela, quanto de lucro essa empresa está conseguindo extrair dessas vendas e como está sendo produzida essa lucratividade. Vocês conseguiram entender que a análise financeira é um estado de liquidez, é um estado de pagamento de fornecedores e obrigações. Já a análise econômica é o meu estudo de rentabilidade. Quanto eu estou conseguindo trazer de retorno por aquele valor investido numa determinada empresa. E quanto tempo eu vou precisar de trabalhar para que todo o meu capital investido volte para mim em forma de lucro. E alunas, falando agora um pouquinho sobre análise administrativa. Muito bem, ela é feita através de cálculos dos índices também de rotação, de prazo médio, de recebimentos, pagamentos, estocagem, em todo o seu intuito de avaliar a capacidade da administração do capital de giro de uma empresa. Quando nós trabalhamos desses índices, que eles focam principalmente a questão da análise administrativa, é para que se faça o conhecimento, por exemplo, do giro, o giro do estoque. Isso é de suma importância, porque uma empresa que não conhece, por exemplo, quanto tempo ela leva para gerar um estoque, ela pode estar perdendo dinheiro. Um estoque parado não quer dizer que aquilo ali esteja gerando receita. E se não gera receita, eu não consigo ter lucro. Então, as minhas rentabilidades baixam também. Um giro de estoque adequado faz com que essa empresa compre mais. Então, ela passa a ter uma capacidade de pagamentos maior. Então, tudo isso é levado em consideração com os índices e as análises administrativas, tá? Prazos médios de recebimento de contas a prazo, isso é importante porque se não tem, por exemplo, esse auxílio, essa mensuração, pode-se ficar muito tempo com clientes sem fazer o pagamento devido, e dinheiro parado não é legal para uma empresa que precisa gerar, uma empresa que precisa se capacitar, habilitar o seu estoque, porque cada giro que ela dá, ela tem o quê? A sua vantagem, a sua lucratividade, a sua rentabilidade aumenta. Temos então um conceito, análise da liquidez. Os índices de liquidez avaliam a capacidade de pagamento da empresa frente às suas obrigações, sendo de grande importância para a administração da continuidade da empresa. As variações desses índices devem ser motivos de estudo para gestores. As informações para os cálculos desses índices são retiradas unicamente de balanço patrimonial, uma demonstração contábil que evidencia a posição patrimonial da entidade, sendo ser atualizada constantemente para a correta análise. Índices de liquidez, né? Índices de rentabilidade, índices administrativos são todos retirados de balanços patrimoniais, demonstrações de fluxo de caixa, de demonstrações de resultado do exercício. Por isso que essas demonstrações elas precisam estar atualizadas, porque os analistas dependem da sua análise através do quê? Dessas demonstrações contábeis, de peças contábeis prontas, tá? Para que eles possam, então, dar a sua devida resposta no momento útil. Nós já falamos um pouco sobre a questão da informação. A informação ela só é relevante desde que ela seja tratada no seu momento hábil, no momento útil para ser usada pela empresa, por uma pessoa ou por uma ente. Pouco sobre índice de liquidez, que são índices que são muito utilizados por gestores, tanto entes de setores privados como setores públicos. Nós vamos entender um pouquinho o que é cada uma, tá, desses índices. Nós temos os índices, por exemplo, de liquidez imediata. O que eu preciso dessa liquidez imediata? Índice percentual de dívidas a curto prazo que pode ser resgatado mediante ao disponível. Liquidez imediata é quando eu preciso de uma resposta muito rápida. Qual é o percentual que eu tenho de índices, por exemplo, num passivo circulante? E qual é a minha disponibilidade que eu tenho para pagamentos em relação a esse quantitativo nessa mensuração de tempo?
Já minha liquidez corrente é a relação entre o meu ativo circulante e o meu passivo circulante. Quando eu digo para vocês liquidez corrente, é quando eu preciso entender o que uma empresa tem no caixa e mais as suas disponibilidades convertidas em moeda fazem frente ao pagamento de todas as obrigações do meu passivo circulante, ou seja, todas as dívidas dessa empresa num período de até 12 meses. 3. Liquidez seca. Indica também um percentual das minhas dívidas a curto prazo. Liquidez geral detecta condições financeiras já a longo prazo. Como eu faço, então, uma análise de como está a minha condição financeira, tanto para pagamento quanto para obrigações, no espaço acima de 12 meses. A partir do momento que vocês estão, então, enveredando por um estudo de análise e interpretação, ou mesmo cálculos econômicos financeiros, é interessante entender também a análise da estrutura de capital e o seu endividamento. Vamos lá. Esse índice revela o grau de endividamento da empresa. A análise desse indicador por diversos exercícios mostra a política de obtenção de recursos da empresa. Isto é, se a empresa vem financiando o seu ativo com recursos próprios ou de terceiros e em que proporção. Por meio desses indicadores que apreciaremos o nível de endividamento de uma empresa. Quando nós falamos de nível de endividamento de uma empresa, é importantíssimo para o gestor fazer esse entendimento, porque muitos gestores vão a bancos, a financeiras, a terceiros buscar dinheiro para fazer o quê? Pagamentos de algumas obrigações ou obtenções, por exemplo, de ativos da empresa. Como, professora? Compra de mercadoria a prazo. Eu estou usando o capital de terceiros, da própria empresa que está me vendendo a prazo ou da própria indústria. Quando eu tenho, por exemplo, uma dívida com um banco, quanto do meu capital eu estou comprometendo com esta dívida? Ou seja, será que depois no futuro eu vou trabalhar só para pagar dívidas de bancos, de fornecedores, de empréstimos, de terceiros, de financiadoras? É uma projeção com proteção. Entender de análise de estrutura de capital e endividamento provoca uma proteção futura ou talvez até imediata quanto à obtenção de recursos para prover pagamentos, tá, de passivos ou compra de ativos. Índices de endividamento ou de obtenção de recursos de capital de terceiro, nós temos 3 índices. O primeiro índice é a participação do capital de terceiros. É o índice que indica o nível de endividamento da empresa em relação ao seu financiamento através de recursos próprios. Ou seja, a partir do momento que o gestor, que o analista financeiro faz esse índice, ele está trazendo para a luz de conhecimento a quem interessar o quanto essa empresa está utilizando o seu próprio capital para prover pagamentos a fornecedores ou mesmo para bancos, para financiadores ou terceiros. Muitas das vezes o próprio gestor não percebe o quanto ele está se endividando, comprando muitas das vezes algo desnecessário para aquele momento ou mal planejado. Quando começamos a fazer esses índices, você começa a entender o quanto a empresa dele está comprometida em relação a dívidas com capital de terceiros. E esse capital está chegando na empresa, está adentrando no caixa da empresa para fazer frente a pagamento, muitas das vezes até de obrigações primárias dessa empresa. Nós temos a segunda composição de endividamento, que representa quanto de obrigações vencem a curto prazo. Quando a gente fala quanto representa de obrigações que vão vencer a curto prazo, quer dizer, o quanto essa empresa tem de dívidas com menos de 12 meses para vencimento,
E o terceiro, a imobilização do patrimônio líquido, indica quanto a empresa tem aplicado o próprio capital em bens permanentes. Muitos empresários, mesmo com seu lucro acumulado, deixa pouca disponibilidade em caixa e acaba imobilizando muito capital. Compra terreno, compra frota de veículos, compra prédios, imobiliza o capital de uma série de situações. Isso é bom. O dinheiro vai permanecer na empresa, mas muitas das vezes esse empresário ele fica com baixa liquidez, ou seja, pouco dinheiro disponível em caixa para fazer frente ao pagamento de suas obrigações imediatas de curto, médio ou longo prazo. Isso não é bom. Isso provoca desgastes, isso provoca estresse financeiro para o gestor e para quem está à frente desse negócio. Bom, estou fechando com vocês mais essa aula. Nós falamos então dessa importância das análises econômicas financeiras. Hoje nós falamos da análise econômica, análise financeira, análise administrativa. A professora encaminhou para vocês ontem um trabalho em que fala da parte um pouco textual sobre esse vídeo e também a parte prática para que vocês possam então entender de forma prática cada um desses índices. Passei para vocês também uma pesquisa sobre o termômetro de Canitz, tá? É um termômetro que visa a entender como que esses índices são interpretados na solvência e na insolvência. Fico no aguardo de todos para a devolutiva desse trabalho. Muito obrigada pela atenção. Fiquem com Deus e boa noite.